Covid contaminou tão rápido parte da população. O que ocorreu para acontecer essa pandemia? Foi proposital ou não? Ainda estamos seguros? Já existiu casos antigamente? Estão escondendo alguma coisa da gente? Está pronto para saber o que te espera? Pessoas ainda estão com medo por não saber o que ainda tem por vir. Se pode aparecer mais futuramente ou não. Vacinas podem curar? Saiba aqui no Descobrevivência. Coronavírus. Apesar de ter chegado ao conhecimento da população com os últimos anos ao redor do mundo, o coronavírus é um vírus antigo e foi identificado pela primeira vez em 1960. Na família do coronavírus existem alguns tipos diferentes que causam diferentes quadros clínicos. Esse vírus tem subtipos mais leves, que causam resfriados, e outros 2 subtipos mais graves, que podem causar infecções de trato respiratório, como a pneumonia. O risco principal é para as pessoas com um sistema imunológico mais fragilizado. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como por exemplo do MERS-CoV, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e SARS-CoV, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Foi responsável por uma pandemia mundial entre novembro de 2002 e julho de 2003. Os mais tipos regulares que infectam humanos são o alfa-coronavírus 229E e o NL63, o beta-coronavírus OC43 e o HKU1. Temos ainda o SARS-CoV e o MERS-CoV e agora o SARS-CoV-2, o novo coronavírus que causa a doença Covid-19. Pessoas em todo o mundo geralmente são infectadas ao longo da vida com coronavírus humano. E às vezes, os coronavírus que infectam animais podem evoluir e tornar as pessoas doentes e se tornar um novo coronavírus humano. 3 exemplos recentes disso são 2019 nCoV, SARS-CoV e MERS-CoV. A SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, foi primeiramente detectada na China no fim de 2002. Houve um surto mundial que resultou em mais de 8.000 casos no mundo todo, inclusive Canadá e Estados Unidos, e mais de 800 mortes em meados de 2003. E nenhum caso foi relatado no mundo desde 2004, e considera-se que a SARS, a doença, mas não o vírus, foi erradicada. Presume-se que a fonte imediata tenha havido das civetas, mamíferos semelhantes a gatos, que estavam sendo vendidas em mercados de animais vivos como alimentos exóticos. Como as civetas foram infectadas não está claro, embora acredite-se que os morcegos sejam o hospedeiro reservatório do vírus SARS na natureza. A SARS é causada por um coronavírus. É muito mais grave do que a maioria das outras infecções por coronavírus, que geralmente causam somente sintomas semelhantes a do resfriado. No entanto, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, é outra doença grave causada por um coronavírus. A SARS é transmitida da pessoa para pessoa, através do contato próximo com uma pessoa infectada ou através de gotículas transportadas pelo ar, que foram expelidas pela tosse ou pelos espirros de uma outra pessoa infectada. MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, é um coronavírus semelhante ao vírus que causa Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. O vírus MERS foi detectado pela primeira vez na Jordânia e na Arábia Saudita em 2012. Até no início de 2018, houve 2.220 casos confirmados de MERS e 790 mortes. A maioria ocorreu na Arábia Saudita, onde novos casos continuam a surgir. Também houve casos em países fora do Oriente Médio, inclusive na França, Alemanha, Itália, Tunísia e Reino Unido, em pessoas que haviam viajado ou trabalhado no Oriente Médio. Um surto de MERS por coronavírus ocorreu na Coreia do Sul de maio a julho de 2015, depois de um sul-coreano que retornou do Oriente Médio. Esse surto envolveu mais de 100 casos e 36 mortes. A maioria dos casos de transmissão de pessoa para pessoa ocorreu em ambientes de cuidados de saúde. Em vários países, inclusive Egito, Omã, Catar e Arábia Saudita, os dromedários são suspeitos de serem a fonte primária de infecção das pessoas, mas a forma como o vírus se dissemina desses animais para as pessoas é desconhecida. O vírus MERS é transmitido através do contato próximo com pessoas que têm MERS ou através de gotículas transportadas pelo ar que foram expelidas pela tosse ou pelos espirros de uma pessoa infectada. Os sintomas costumam surgir cerca de 5 dias, mas em qualquer intervalo de 2 a 14 dias. Depois que as pessoas são infectadas, a maioria das pessoas tem febre, calafrio, dores musculares, tosse, cerca de 1/3 tem diarreia, vômito e dor abdominal. O
Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a casos graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 pode ser assintomáticos ou oligoassintomáticos, poucos sintomas. Em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida para as pessoas. Sintomas: a maioria das pessoas infectadas com Covid-19 tem sintomas mais leves ou nenhum sintoma, mas algumas ficam gravemente doentes. Os sintomas podem incluir febre, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, calafrios ou tremores repetidos com calafrios, dor muscular, dor de cabeça, inflamação da garganta, perda do olfato ou do paladar. Em meados do século XX, os cientistas haviam elaborado técnicas para isolar alguns vírus, mas as pesquisas deixaram muito deles sem explicação. Cerca de 35% das pessoas com resfriados tinham vírus que os sistemas não conseguiam identificar. Primeiro coronavírus humano já descoberto. Em 1965, Dorothy Ambry, pesquisadora da Universidade de Chicago, tomou esse ponto cego médico como um desafio. Ao estudar as culturas de tecido de estudantes com resfriados, descobriu um novo tipo de vírus, que ficou conhecido como 22.9E. Ao mesmo tempo, um grupo de pesquisadores na Inglaterra, liderado por David Tyrrell, um virologista britânico, estava aprendendo mais sobre resfriado comum. Eles também isolaram o que parecia ser um novo tipo de vírus na cultura de tecidos. Quando a equipe de Tyrrell o examinou sob um microscópio eletrônico, descobriu que se assemelhava a um vírus que havia sido isolado na década de 1930 em galinhas com bronquite. Era um coronavírus, o primeiro comprovado a infectar humanos. Estes sempre foram vírus muito importantes em animais, diz Ken McIntosh, pesquisador da Harvard Medical School. Existia um vírus chamado vírus da bronquite aviária em galinhas. Era muito importante comercialmente e as vacinas estavam disponíveis. Na época das descobertas de Ambry e Tyrrell, McIntosh fazia parte de uma equipe do Instituto Nacional de Saúde, que também estava analisando as doenças do resfriado comum. Independentemente, acrescenta ele, pois essas equipes ainda não haviam publicado nenhuma pesquisa. A equipe de McIntosh descobriu o que agora é conhecido como OC43, outro tipo de coronavírus humano, comum que ainda hoje causa infecções respiratórias. Em 1968, o termo coronavírus foi cunhado com base em microscópio eletrônico. Sua superfície do vírus era em forma de uma coroa que se assemelhava à camada externa do Sol, chamada corona. Como o 22.9E e o OC43 causavam doenças relativamente leves nas pessoas, os médicos podiam tratá-los como resfriados causados por outros vírus, como antitérmicos e supressores de tosse. Depois veio o surto de SARS em 2003, que começou com um coronavírus na China e finalmente se espalhou para 29 países. Embora a doença tenha infectado 8.096 pessoas, houve 774 mortes atribuídas a ela, uma taxa de mortalidade chocantemente alta que levou os pesquisadores a dar uma segunda olhada na classe de vírus. Desde então foram descobertos mais dois coronavírus que também causam resfriados, NL63 e o HK1. E foi só em 2012, quase 50 anos após sua descoberta, que o genoma completo do 22.9E foi finalmente sequenciado. Enquanto isso, vários relatos de casos foram publicados mostrando que o 22.9E poderia causar sintomas respiratórios graves em pacientes com sintomas imunológicos comprometidos, embora para a maioria das pessoas saudáveis o impacto seja limitado ao resfriado. Apesar da intensa pesquisa realizada sobre o coronavírus SARS, ainda não está totalmente claro porque três coronavírus, SARS-CoV-1, MRS-CoV e SARS-CoV-2, a fonte da pandemia da Covid-19, levaram a sintomas mais graves e maior taxa de mortalidade, enquanto os outros quatro coronavírus humanos conhecidos permanecem muito mais leves. Uma coisa que todos eles têm em comum: morcegos. Todos os coronavírus conhecidos que infectam humanos parecem se originar em morcegos. Os vírus geralmente se espalham para outro animal antes de finalmente chegar aos seres humanos. Os mercados úmidos e as barracas de comida ao ar livre são criadores perfeitos para várias espécies. Como o OC43, por exemplo, ele foi transmitido aos seres humanos por gado e pode estar circulando desde o século XVIII, enquanto MRS-CoV, por outro lado, foi transmitido para os seres humanos a partir de camelos. Outros animais também são suspeitos de fazer o papel de intermediários de outros coronavírus humanos, incluindo SARS-CoV-2. Realidade.
Na imprensa e na comunicação dos governos, casos assim de pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 e depois se recuperaram da doença têm sido mencionados como histórias de pessoas curadas. No entanto, a cautela em falar recuperação em vez de cura, como tem feito a Organização Mundial da Saúde, OMS, tem a ver com incertezas sobre o coronavírus, como, por exemplo, seu potencial de transmissão após o desaparecimento de sintomas de uma pessoa já diagnosticada e até mesmo dúvidas sobre se uma nova infecção é possível, incógnita sobre um vírus cujo potencial de afetar humanos é afinal novo. Uma pessoa sem sintomas pode continuar transmitindo o coronavírus? A confirmação da recuperação pelo diagnóstico molecular é importante para avaliar potenciais pacientes que permanecem excretando o vírus e, portanto, potenciais transmissores. Ou seja, mesmo a pessoa sendo diagnosticada como recuperada do coronavírus, ela deve sim reconfirmar a recuperação fazendo novos testes. Ainda assim, esses testes podem ter falhas. É muito importante frisar que a positividade do teste molecular depende da forma como se coleta, transporte e técnica laboratorial. Portanto, também é passível de falsos negativos. O diagnóstico clínico não é suficiente para garantir que um paciente não carregue o vírus. Se esse vírus se comportar como os demais coronavírus, é muito possível que pessoas que se sintam perfeitamente bem ainda possam ter o vírus nas secreções do nariz ou salivas vários dias depois de ter observado a melhora. Apesar de saber que os primeiros dias de infecção são aqueles com maior perigo de transmissão do coronavírus, ainda está em estudo por quanto tempo o vírus pode ser encontrado no corpo. Mais do que isso, até quando dura seu potencial de transmissão para outras pessoas. Um estudo considerando o caso de Wuhan, cidade chinesa em que o vírus começou a infectar pessoas, mostrou que o vírus era detectável de 8 a 37 dias de infecção, a depender do paciente. A pessoa curada fica imune ao vírus? Há relatos pelo mundo de seu retorno em o mesmo paciente, como uma pessoa de 70 anos no Japão que teve alta, voltou a ter febre e foi diagnosticada novamente com a Covid-19. Pesquisadores dizem que casos assim pode na verdade incluir falsos negativos no momento da alta, ou um retorno temporário da doença em vez de uma nova infecção. De qualquer maneira, isso pode indicar que o vírus fica no corpo mais tempo do que se imaginava. Em geral, esse coronavírus imuniza a população, mas talvez a resposta imune do corpo não seja muito forte, explicou o virologista espanhol Luis Errones, pesquisador do Conselho Superior de Investigações Científicas, CSIC. Então, quando essa resposta imunológica diminui, o vírus que fica em algum reservatório do corpo reaparece. O padrão é que uma pessoa infectada teria de se tornar seropositiva, ou seja, gerar imunidade, e que com imunidade o vírus não deveria ressurgir, mas o agente infeccioso pode ficar em tecidos especiais que não estão expostos à defesa pelo organismo, como outros órgãos, explica Luiz Erruanes. Coronavírus pode nunca ser erradicado. O coronavírus SARS-CoV-2 talvez nunca seja erradicado, e as populações do mundo todo terão que aprender a conviver com ele, alertou a Organização Mundial da Saúde, OMS. Quando o número dos mortos pela pandemia já se passa de 600 mil. É importante deixar isso claro. Esse vírus pode se tornar apenas outros vírus endêmicos em nossas comunidades, e pode nunca mais desaparecer, acrescentou. Como, por exemplo, o HIV nunca deixou de existir, mas a humanidade aprendeu a lidar com o vírus. E aqui está uma curiosidade: os níveis crescentes de dióxido de enxofre no ar em torno de Wuhan sugerem que o governo chinês pode estar queimando milhares de corpos para conter o surto de coronavírus. Grandes suspeitas que o governo chinês esteja queimando milhares de vítimas do coronavírus para esconder a real gravidade do problema. Segundo os dados da Wind.com, os níveis de dióxido de enxofre na atmosfera estão extremamente elevados. Isto pode comprovar que a China está com crematórios lotados. Algumas teses foram levantadas para explicar esse aumento repentino na quantidade de gás na atmosfera. Contudo, são apenas especulações. Primeiramente, pode ser alguma usina de energia que estaria emitindo SO2 na atmosfera. Apesar da tese ser plausível, não explicaria o porquê acontecido apenas em Wuhan e em cidades com muitos casos. Outra possibilidade levantada é que a prefeitura estaria queimando lixo contaminado e carcaças de animais. Contudo, as emissões não vêm de onde eles fazem isso normalmente. Mas isso, como sabem, é só especulações. E aí, gostaram do vídeo? Clica no joinha e comente quais assuntos vocês gostariam que eu mostrasse aqui no Descobrivivência. Até mais, aventureiros!